Fala aí, baixista, tudo bem? Aqui é Rafael do Vale. Para quem não me conhece, eu sou o criador do Toque Mais Baixo, essa escola online que vem ensinando contrabaixo há mais de 11 anos aqui no Brasil. O Toque Mais Baixo nesse tempo todo ajudou a muitos alunos, muitos baixistas pelo Brasil e também fora do país. Então, a nossa filosofia sempre foi entregar um conteúdo direto ao ponto, sem enrolação, para que o aluno não perdesse tempo e conseguisse realmente resultados eficazes. E com 11 anos de história, com certeza conseguimos chegar a alguns assuntos importantes para que você evolua, para que você cresça como baixista. Então, eu fiz um apanhado e cheguei a 30 assuntos e eu gostaria de falar a respeito deles nesse vídeo. Então, se você está interessado em elevar o seu nível e em não ter dúvidas na hora de tocar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar cada assunto e comentar sobre ele. Vamos nessa! O primeiro assunto é sobre saber a função do seu instrumento. Então, o contrabaixo é um instrumento, a princípio, de acompanhamento e é muito importante que você entenda a função do seu instrumento para você encaixar isso dentro da música. Então esse é um assunto fundamental que você com certeza deve dominar para valer. O segundo assunto são as notas no braço do instrumento. Se você não domina as notas da mais grave à mais aguda no seu instrumento, com certeza você vai ficar limitado. Então, de repente, se você acha que está com dificuldade em enxergar, é esse assunto que você precisa resolver de uma vez por todas. Conheça o braço do seu instrumento, onde estão todas as notas e com certeza você vai expandir, vai elevar o seu nível. O terceiro assunto é tocar com cifras. Eu toco há mais de 25 anos e com certeza a cifra sempre me ajudou em gigs sem ensaio, quando a gente chegava e tinha só a letra da música e a cifra em cima. Então, a cifra é um sistema que você deve dominar com certeza e também vai te ajudar a conhecer novas músicas, a chegar num trabalho e pegar aquela letra com a cifra, né, ou a grade mesmo com a cifra e sair tocando. Então, não menospreze esse assunto porque ele pode te ajudar muito. O quarto assunto são as escalas maiores no braço todo. Não sei se você sabe, mas uma simples escalinha de dó pode gerar um monte de acordes, pode gerar um monte de possibilidades. Então é importante que você pegue cada escala e consiga tocá-la no braço todo do instrumento. Aqui tocando a mesma escala de dó em regiões diferentes, né? Vou pegar aqui. Então você não pode ter dificuldade em tocar qualquer que seja a escala no braço do seu instrumento. O quinto assunto são os modos gregos. É importantíssimo que você entenda o funcionamento dos modos gregos, a sonoridade de cada modo. Isso vai te ajudar na hora do improviso a criar nuances diferentes. Então, modos gregos também está entre os 30 assuntos mais importantes para os baixistas. E o sexto assunto é tocar os modos gregos no braço todo. Eu tenho um sistema que eu chamo de posicionamentos, que são 7 shapes, para você conseguir tocar esses modos gregos no braço todo do instrumento. E eu trabalho isso de uma forma bem lúdica, bem tranquila, e com certeza o aluno que leva a sério, ele consegue aprender esses 7 shapes e brincar com isso no braço do instrumento. Então, esse assunto também é importante, você conseguir tocar esses modos, entender os sons desses modos no braço do instrumento. O sétimo assunto é a questão de identificar tons. É muito importante quando você se depara com uma harmonia, que você enxerga os acordes, você consegue decifrar em qual tonalidade essa harmonia se encontra. Isso vai te ajudar tanto na questão de improvisar, de criar solos, quanto para você conseguir tirar a música com facilidade. Exemplo, suponhamos que você se depare com uma música que tem o acorde Dó 7+, Lá menor 7, Fá 7+, e Sol 7. Se você conhece esses acordes e consegue identificar que isso é tom de Dó, tudo que aparecer nessa música vai estar dentro desse contexto, ou quase tudo. Então, é uma chance de você ganhar tempo na hora de tirar as suas músicas. O oitavo assunto é a leitura de partitura.
é muito importante que você entenda essa linguagem que é usada no mundo todo. Uma vez que você aprende a ler partitura, você consegue mais trabalhos, você consegue ter acesso a mais músicas, porque é uma linguagem universal. Então é importante que você entenda. E eu tenho um método passo a passo para que você entenda também a leitura de partitura. O nono assunto, e não menos importante, são as técnicas de independência de dedo. É muito importante que você esteja preparado para movimentos variados com os seus dedos da mão esquerda, para que você previna antes que aconteça alguma coisa. Exemplo, se você chega no ensaio e a turma define um movimento X ou Y, se você treinou esse movimento previamente, você com certeza vai conseguir tocar isso de prima sem sofrer. Então, as técnicas de independência de dedos são fundamentais também por baixista que queira elevar o seu nível. O décimo assunto são os arpejos, muito utilizado na improvisação, nos grooves. Então, se eu tenho um Dó 7+, eu tenho que saber qual é o arpejo de Dó 7+, Dó, Mi, Sol, Si. Se fosse falar de melhores notas, numa improvisação, se você toca com arpejo, você consegue o melhor resultado sonoro, porque são notas boas que o acorde está usando. Percebe que tudo soa bem. Então, é importantíssimo que você domine todos os arpejos nos 12 tons, no braço todo do instrumento. Percebe que são assuntos realmente relevantes. O 11º assunto são as tríades, que também é um modo mais simples de tocar arpejos. 1, 3, 5, né? Muito utilizada nos grooves, né? Tríades. O que eu usei aqui? Tríade de Mi menor 7, apenas isso. Mi, Sol e Si. O 12º assunto é o campo harmônico maior. Uma vez que você domina os 7 acordes do campo harmônico maior, que você consiga tocar esses acordes no braço do instrumento, você vai conseguir muito mais liberdade na hora de se deparar com uma música, seja no sentido de criar grooves e também improvisar. Então, o campo harmônico está por trás de muitas coisas. Tonalidades, os arpejos, os modos, você consegue linkar também os campos harmônicos nos modos. Então, é importante que você domine pelo menos o campo harmônico maior nas 12 tonalidades. E se você quiser ir além, é importante que você domine os acordes do campo harmônico no baixo, ou seja, tocando os acordes. Mesmo o baixo sendo um instrumento de acompanhamento em banda, você pode de repente criar um trabalho baixo e voz, com uma cantora, com um cantor. Então você poderia tocar os acordes do seu instrumento. Então é importante que você domine este assunto também. O 14º assunto é importantíssimo. Tocar com metrônomo. Sim, é importante que você tenha essa noção, tanto para você conseguir gravar em estúdio com mais qualidade, com mais precisão, quanto no seu play ao vivo. Então, você precisa ter essa noção na hora de tocar de time, é muito importante. Isso vai diferenciar você em relação a quem não domina esse assunto, ok? O 15º assunto é a criação de grooves em estilos variados. Se você realmente deseja viver de contrabaixo, é importante que você consiga passear pelas ondas do rock ao jazz, ao sertanejo, à salsa, ao axé, enfim, quanto mais estilos você dominar, mais chance de trabalho você vai ter. Então é importante que você pesquise esses estilos. E eu tenho também no Toque Mais Baixo módulos que tratam desse assunto. O 16º assunto são as progressões 2-5-1. Para quem não sabe, uma progressão 2-5-1 são 3 acordes que estão presentes na maioria das músicas. Observe só essa sequência.
comum para você, não é? Sim, aqui eu usei um 2-5-1 do tom de Dó. Ré menor, Sol 7, Dó 7+. Muitas músicas utilizam essa progressão e outras, então é importante que você entenda esse assunto para também se sair numa boa quando você se deparar com isso no seu dia a dia. O 17º assunto é também referente a estilos musicais variados. Eu falei agora há pouco sobre criar grooves. Agora eu queria falar um pouquinho sobre você entender o contexto musical desses estilos musicais. Ou seja, você precisa entender o que acontece no ambiente do rock and roll. Quais instrumentos geralmente são utilizados, quais timbres. No sertanejo, quais são os tipos de linhas que se utiliza ou harmonias específicas no baião, enfim. É importante que você tenha esse conhecimento para você conseguir se posicionar melhor dentro do trabalho. Então é legal você pesquisar sobre esse estilo para você chegar com mais argumento no ensaio, na hora de tocar, na hora de gravar em estúdio. O 18º assunto são os ciclos de quartas, que são esses movimentos com saltos de quarta. Com o ciclo você consegue passear pelos 12 tons de uma forma sistemática. Então você pode usar os ciclos para estudar qualquer assunto que você queira. Exemplo, suponhamos que eu queira tocar o ciclo de quarta com tríades maiores. Olha que bacana. Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Fá sustenido, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Ou seja, passeei pelos 12 tons usando o ciclo de quarta. Então, ele é uma ferramenta muito importante para você estudar os fundamentos a fundo. O 19º assunto são os ciclos de quintas, que possui a mesma ideia do ciclo de quarta, porém com saltos de quinta. Então, você parte de um Dó, por exemplo, e você vai para a quinta do Dó, que é o Sol. Quinta do Sol é o Ré. Quinta do Ré é o Lá. E assim por diante. Então, aí, andei pelos 12 tons. Olha que bacana. Então é uma ferramenta também que você deve dominar com certeza. O 20º assunto são os estudos cromáticos. Importantíssimo para você deixar sua técnica em dia. Porque o cromatismo é o menor movimento que você consegue fazer entre as notas no seu instrumento. Muito usado no improviso e também no groove. Muito comum, muito importante você dominar os movimentos cromáticos no seu instrumento. O 21º assunto são os famosos slaps. Depois do pizzicato, o slap é uma das técnicas mais utilizadas pelos baixistas, então é importante que você domine este fundamento, essa forma de tocar, para você conseguir se encaixar em vários estilos musicais e também criar algo diferente na sua música. O 22º assunto são os ghost notes, que são as notas abafadas, notas fantasmas, notas mortas. Percussiva. Percebe que você consegue fazer um lance muito mais rítmico, como se tivesse uma bateria tocando junto. Importantíssimo que você domine também esse assunto, Ghost Note. O 23º assunto é o Hammer-On, que é esse ligado ascendente. Muito importante para você usar no groove. E também muito importante no seu improviso. Quando eu faço uma frase desse tipo, estou usando um ligado ascendente. Importantíssimo que você domine o hammer-on. O 24º assunto é o pull-off, que é ao contrário do hammer-on, que você faz um movimento descendente. Do agudo para o grave.
Importantíssimo no improviso também. Né? Então, tanto o hammer-on quanto o pull-off são assuntos que você deve deixar em dia funcionando para você. O 25º assunto tem a ver com percepção musical. O músico que não tem a percepção musical treinada, ele passa muito apertado. Por quê? Quando o ouvido não funciona, você tem muito mais dificuldade no dia a dia, seja no ensaio, na gravação. Então, se você tem um ouvido treinado, você consegue resolver as coisas com muito mais facilidade. É importante que você treine o ouvido, que você consiga, ouvindo um rádio no carro, identificar se o acorde é maior, se é menor, se o ritmo é X ou Y. É importante que você realmente tenha um ouvido treinado se você realmente deseja viver de contrabaixo, ser um baixista competente e profissional. O 26º assunto é a técnica Spider, muito bacana para você tocar notas ao mesmo tempo. Então, vou fazer um exercício simples aqui, ó. Percebe que eu mantenho um dedo numa nota e vou andando com os outros dedos? Isso é muito bacana para você tocar situações desse tipo. Então você consegue tocar isso com qualidade uma vez que você treinou esses movimentos Spider. É importante que você leve a sério também esse assunto para você poder expandir as possibilidades de arranjos no seu contrabaixo. O 27º assunto também tem a ver com percepção, que é a questão de você conseguir identificar rapidamente um acorde na música. Isso tem a ver com treino. Uma vez que você acostumou com o acorde Dó 7+, se você treinar isso, a hora que você ouvir numa música, quando você for tirar ou estiver ouvindo em rádio, automaticamente a tua mente vai estar condicionada para entender, para lembrar que esse é um acorde Dó 7+. Tem aquele sol que a gente faz no violão abertão, aquilo é inconfundível. Quando você conhece aquele acorde, convive com ele, uma vez que você ouve ele numa música, você já sabe que é um sol maior aberto, com cordas soltas no violão. Então, esse assunto também vai te ajudar no dia a dia a ser mais ágil na hora de conviver com outros músicos e já matar a charada. O 28º assunto também acredito que seja muito essencial para que você seja um baixista profissional, que é memorizar células rítmicas facilmente. Também isso tem a ver com o dia a dia do músico. O cara que tem facilidade em memorizar as células rítmicas, ele consegue ser muito mais prático como baixista nas situações de ensaio, de arranjos com banda, de gravação. Então, suponhamos que a turma queira fazer essa divisão. Se você tem facilidade em memorizar, o cara vai passar, você, tá, é essa divisão. Você vai conseguir tocar e bola pra frente. Então, isso também vai ser um diferencial para você ser contratado de novo, porque você é um cara que resolve. Então, pense nisso, esse assunto é muito importante também. O 29º assunto é sobre entender o contexto musical. É muito importante quando você chega numa gig, num trabalho, que você entenda o que está acontecendo ali e consiga se posicionar profissionalmente. Então, não adianta nada você chegar numa gig de sertanejo e ficar improvisando no seu baixo durante a música, enquanto o cantor está cantando, ou seja, atrapalhando aquele resultado musical. É importante que você respeite os espaços e principalmente respeite aquele contexto. Se você está numa gig de instrumental, onde a improvisação é permitida, aí sim você pode improvisar e inovar. Agora, se você está numa gig, exemplo, pop, onde o baixo tem que ser se você tiver que fazer só essas duas notinhas, faça. Isso vai mostrar que você tem maturidade musical e consegue se encaixar dentro dos contextos. E o 30º assunto, nosso assunto 30, tem a ver com esse assunto que é tocar para a música. Isso mesmo, se você não toca para a música, você fica sempre descolado. E isso não é legal porque você não está tocando em parceria com os músicos, você está querendo aparecer, ir além. Então, toque para a música, encaixe naquele contexto,
faça a sua parte dentro da música. Isso é importantíssimo e eu deixei isso para o último assunto, porque isso vai fazer toda a diferença. Não adianta nada você tocar bem contrabaixo se você não consegue tocar para a música. Então, esse assunto é para fechar a nossa série de 30 assuntos importantes para os baixistas. Bom, o vídeo é longo, mas é importante, eu queria falar sobre isso com você. É importante que você leve a sério e também, caso você queira aprofundar em todos eles, aconselho que você conheça o C3, nosso curso completo de contrabaixo. Isso mesmo, todos esses assuntos estão dentro do C3. É importante que você leve a sério, que você estude cada um deles com calma. E caso queira ser meu aluno no Toque Mais Baixo, você vai ter também os meus feedbacks, você vai ter uma comunidade de baixistas alunos para você evoluir ainda mais como baixista. Então, não deixe de conhecer o curso completo de contrabaixo, o C3, para que você estude os 30 assuntos. O C3 tem um descontão de 637 por apenas 349. Detalhe, acesso vitalício. Você paga uma única vez e fica com acesso ilimitado. A minha ideia é que você estude com calma. Quanto mais calma, mais aprofundamento você vai conseguir em cada assunto e mais autonomia no seu contrabaixo, ok? Então, clique no link abaixo para que você tenha acesso ao curso completo de contrabaixo e venha estudar comigo. Até mais, valeu!